Oi gente, tudo bem com vocês? Fã do Bom Dia na área. Olha só gente, eu trago aqui pra vocês aqui, tá? O vídeo do pronunciamento da Juliana Oliveira sobre tudo isso que tá acontecendo, tá? Também tem o pronunciamento do Danilo logo em seguida sobre o caso, né? Na verdade é um áudio da Ju que ele compartilhou. É um assunto muito delicado e difícil, né? E eu fico aqui pensando, né? Se eu que estou do lado de fora já fico sentindo disso tudo, imagina ela que está passando por tudo isso. Então, Ju, fica aqui o nosso apoio para você, tá? Que você se recupere, que você volte a trabalhar. Você é muito carismática, você é uma pessoa boa e você merece estar se recuperando disso. Se é que tem como se você recuperar, acredito que tem. E logo mais você vai estar de volta, se Deus quiser, ok? Então, vamos pro vídeos, para vocês poderem entender, ok? E daqui a pouco eu tô de volta. Se é novo ou nova, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha, deixa também aqui embaixo a sua opinião sobre o caso, mas lembre de ser respeitoso, você pode discordar, mas mantendo o respeito. E também quem quiser me seguir no Instagram, tá? Fã do Bom Dia. Vai lá, me manda uma mensagem, vai lá conversar comigo. Fã do Bom Dia, o meu nome do canal, ok? Daqui a pouco eu tô de volta. Gente, a Juliana Oliveira, ex-The Noite, né? Acusou Otávio Mesquita de estupro durante a gravação do The Noite em 2016. Ela afirma que foi tocada contra sua vontade nos seios, né? Pelo que eu vi, as pessoas comentando. Enquanto Mesquita nega e classifica a situação como, entre aspas e fecha aspas, uma brincadeira. O apresentador anunciou que processará Juliana por difamação. Olha só, gente, vamos lá. É um assunto muito polêmico, porque assim, para muitas pessoas, estrupo é só quando tem penetração, né, Watson? Mas só que de uns anos para cá, o estrupo, o que é considerado estrupo, mudou muito. Né? Eu acho que muitas pessoas que estão me assistindo já sabem disso, muitas pessoas talvez já ouviram falar e muitas pessoas nem sabem, pensam realmente que é só a penetração. Só que não. Hoje em dia, Marcelo, se você, por exemplo, toca numa mulher sem a permissão dela, a permissão, já pode ser considerado estupro. Sério? Sério. Por exemplo, sei lá, estou aqui com uma mulher, aí eu toco nela, claro que não é tocar, literalmente tocar, tipo assim, ô fulana, não é nesse sentido. É no sentido das regiões íntimas. Regiões íntimas. Né? Se, por exemplo, eu toco numa mulher no seio, eu toco numa mulher numa parte íntima, já pode ser considerado estupro. Não é simplesmente, eu vi uma mulher na rua e falei, ô fulana, é estupro. Que aí é um absurdo, né, gente? Né? Aí é totalmente fora do sentido, né? Há limites. Então, hoje em dia o estupro, Watson, não é somente considerado com a penetração, é também considerado sem quando você toca nas regiões íntimas, nas regiões íntimas de uma mulher. Por isso que vocês, homens, que estão me assistindo, tomem cuidado. Eu sei que todo mundo que está assistindo aqui foi criado numa outra realidade, onde os homens tinham mais liberdade, né? Nos carnavais, nas micaretas, nas festas, na rua, de fazer o que quiser com as mulheres. Só que graças a Deus isso mudou e as nossas mulheres têm mais direitos, né? Então, assim, é uma situação muito delicada, porque muitas pessoas acham que ele não estuprou ela, né? Por conta da brincadeira, porque para quem não sabe, para quem não viu o vídeo, eu vou explicar o que acontece. No vídeo que ela tá acusando ele de ter estuprado ela, é uma brincadeira que aconteceu no The Noite em 2016, né? Há 9 anos, nossa, 9 anos atrás, o tempo voou. Há 9 anos atrás. E nesse vídeo de 9 anos atrás, em 2016, Marcelo e Watson e todo mundo, o Otávio tava de cabeça para baixo, né, numa brincadeira, né, tava amarrado com uma corda nas pernas e ele tava tentando sair. E o Danilo e a Juliana ficavam tipo assim, né, do lado dele ali. E teve um momento que ele acabou botando as mãos dele nos seios da Juliana e puxando ela pelos seios, sabe? E ela meio que, na hora, você percebe no vídeo que ela bate assim na mão dele, tipo assim, me larga, me solta, entendeu? Ela não gosta, ela fica muito pistola, nitidamente incomodada. E eu acho que nem o próprio Otávio percebeu isso. Então, eu não posso vir aqui, gente, dizer se eu acho que isso é estupro ou não. Porque o que eu acho não importa. O que importa foi o que aconteceu.
E se ela se considera estuprada, vamos dizer assim, praticamente, né? O que eu posso falar, né, Watson? E também tem esse ponto, né? Porque, tipo, hoje em dia, como eu falei, não precisa ter penetração para ser estupro. Então, se realmente ele tocou, como a gente vê nos vídeos, a região íntima dela, né, os peitos, os seios dela, e hoje em dia isso é considerado estupro, ele estuprou ela, de certa forma, né? Se a gente parar para pensar, é o que é considerado hoje. Talvez há uns anos atrás fosse considerado assédio, não sei, mas hoje em dia mudou muito, né, Watson? Né? Tem hora que a gente pode ter até uma certa dificuldade de entender o que é estupro, o que é assédio, porque às vezes ambas as coisas podem meio que se encaminhar junto. Como assim, fã? Porque tem esse lance, né, que se você tocar numa região, você está estuprando, né? Então, às vezes pode ser que algumas pessoas tenham uma certa dificuldade de entender o que é estupro, o que é assédio, porque tá numa linha tênue muito, muito delicada. Então, assim, é, eu não vou nem expressar minha opinião aqui, né? Porque é um assunto assim muito delicado. Eu não sou uma mulher, nunca passei por isso, né? E a gente tem sempre que, de certa forma, parar para pensar como a vítima se sentiu. Então, se ela se sentiu assim, fazer o quê, né? É o que realmente aconteceu e o Otávio precisa é, eu não sei como é que eu tô meio sem graça aqui, porque é uma situação que não tem meio que como consertar, né? Só com um processo realmente judicial. Então, não sei o que, que vai acontecer. Só sei que o Ratinho já se meteu aí no programa aí, falou que acha que ela tá inventando coisa, que realmente não houve um estupro, nem nada. Enfim, gente, eu não quero nem me meter nesses assuntos, sabe? Porque é um assunto também, né, Watson, né? Que qualquer coisa que você fale pode ser cancelado, né? Não é que eu tenho medo do cancelamento, não, gente, né? Porque eu tô do lado sempre da vítima da situação. Mas é porque é um assunto que Daniel, não quero me meter. Porque eu acho que isso aqui vai dar muito pano pra manga. Isso aqui vai dar muito BO ainda. E hoje em dia, vocês sabem, né? Hoje em dia, com a rede social, tudo se inflama muito rápido. Então, enfim, só vou dar a notícia e pronto. Mas fica aqui também, tá, gente, né? O meu adendo que eu não concordo e nem vou passar pano por uma atitude dessa, porque é totalmente errada. Mesmo que na sua opinião do outro lado ele não tenha estuprado ela, não é a minha opinião. Mas mesmo que você não tenha essa mesma opinião, foi uma brincadeira de muito mau gosto, né? Atentado, né? Você pegar nas partes, né? De uma pessoa sem o consentimento, né? Sem o consentimento, independentemente se você acha que foi ou não, né? Inclusive, comente aqui embaixo se você acha que é ou não, né? Mas comenta também com respeito, né, gente, né? Não vai ser sem noção aqui embaixo, senão eu vou remover seu comentário, né? Você pode vir aqui e falar sim, foi, não, não foi, sei lá. Mas não venham inventar coisas, senão eu vou ler o comentário e vou remover, porque eu não quero esse tipo de coisa aqui. Mas, independentemente de qualquer coisa, atentado não foi algo legal, sabe? Não é algo legal. Não é esse tipo de brincadeira legal, você ficar pegando nas partes das pessoas, né? Imagina, por exemplo, imagina, Watson, que eu tô brincando com você, aí eu vou e pego nas suas regiões. Como é que você se sentiria? Talvez você não se sentiria estuprado, mas assediado, ou então outra palavra, né? Não sei, incomodado. Talvez você não se sentisse assim, assediado, porque vai de cada pessoa, né? Tem gente que se sente estuprada, tem gente que se sente assediada, tem gente que se sente isso, aquilo, mas não, de qualquer forma não é algo legal. Isso eu sei que isso tá dando uma polêmica no SBT, que até o Ratinho já se meteu, né? E quando o Ratinho se mete nos assuntos, é porque o negócio tá realmente muito infrado. E a gente não sabe como é que vai resolver, né? Só sei que tá todo mundo se metendo nessa história. Enfim. Gente, bora falar mais um pouquinho da Ju, do caso dela. Pois é. O Ratinho, como a gente falou aqui na notícia que eu trouxe, né? O Ratinho se meteu nesse meio dessa história. Ele fez uma enquete no programa dele, né? No programa do Ratinho. Por conta do processo contra Otávio, né? Por estupro durante o The Noite de 2016. Ela busca provar que o SBT sabia do caso, mas não fez nada, né? E o Mesquita nega as acusações. Ou seja, ela pegou, no caso a Ju,
tudo que o Ratinho fez, né, no programa, que ele perguntou para Sônia Lima, ele perguntou pro Igor, ele perguntou para Cariúcha, pro Décio, para todo mundo que estava ali no 10 ou 1000, o que eles achavam. Aí ela pegou aqueles vídeos e vai incluir no processo contra o SBT, né? Ou seja, o Ratinho acabou piorando a situação, vamos dizer assim, né? Porque pelo que o Igor falou, e o Igor trabalhava com a Ju, né, gente? Né? Eles trabalhavam no The Noite já tem uns 2, 3 anos, né? Desde aquela época que o Léo Lins saiu. Acho que tem uns 2, 3 anos mesmo. Aí ele falou, né? Pô, ela tava trabalhando lá, do dia pra noite parou de trabalhar, né? E, enfim, é um caso muito, muito sério. É uma acusação muito, muito pesada. E que o SBT precisa fazer alguma coisa, né? Só que o que acontece? O SBT podia ter feito alguma coisa, porque pelo que ele fala e ela pegou para incluir no processo isso, né? A emissora sabia e não tomou nenhuma providência, atentado, né? Para quem não sabe, atentado é um inscrito aqui do meu canal, né? O Watson. É complicado, né? Como é que você tem uma acusação tão séria como essa? Você sabe e você não toma uma investigação, você não faz nada. Isso é um assunto que deveria ser tratado pelo Compálice da emissora. É o Compálice, né? Que é aquela região ali que eles têm, que eles acabam. Desculpa se eu não estiver falando o nome certo, tá, gente? Mas é uma parte que tem ali na emissora que resolve esses assuntos de contrato, de demissão, de investigação. Se isso aqui acontecesse na Globo, provavelmente isso ia pro Compálice. Ia direto. E provavelmente ele seria demitido, né? Porque é uma coisa gravíssima. Quer dizer, o SBT sabia e não fez nada. Deixou passar uma coisa tão séria como essa. Isso suja. Nossa, a gente, o SBT também. Nossa, a gestão da Daniela, com todo respeito à Daniela, que eu tenho muito respeito pela Dani. Mas eu acho assim, Dani, não sei se isso aqui que eu vou falar vai chegar até você. Mas se não chegar, de qualquer forma eu vou falar. Você tem que ficar atenta, porque esse tipo de coisa só suja a imagem do SBT. A coisa já não tá boa pro SBT. E tem uma acusação dessa tão grave. E se, eu sei que talvez você não tenha nada a ver com isso. E você provavelmente não tem. Mas, cara, precisa-se chegar até você isso. E precisa-se ser tomada uma investigação. Não é simplesmente, vou deixar pra lá. Precisa-se investigar. Porque é algo gravíssimo e que pode sujar a imagem da emissora. A emissora já está com a imagem suja com o telespectador. E isso aqui pode sujar ainda mais. Por conta do processo, da internet que hoje em dia inflama tudo. Imagina, Watson, você tem uma acusação de estupro de uma funcionária e você simplesmente não investiga uma acusação dessa. Você simplesmente a deixa para lá. Não vamos investigar. Porque pelo que o Igor falou, e pelo que a gente percebe também, o SBT sabia e o SBT não fez nada. Como é que o SBT não faz nada? Eu sei que é um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser tratado. Se isso aqui fosse na Globo, gente, a Globo pode ter mil defeitos, gente, mas a Globo, ela realmente ela investiga, realmente ela vai a fundo. O SBT não, o SBT parece que, dependendo de quem for, eles nem investigam. Eles deixam pra lá, eles deixam a poeira baixar. E isso é muito errado. Não importa quem seja o acusado. É importante que seja investigado, que seja apurado para ver se isso é verdade. Entendeu? Enfim, complicado, hein? Olha só, gente. Vamos falar agora sobre o caso da Ju. O SBT ignorou denúncias de Juliana Oliveira sobre assédio e violência sexual nos bastidores do The Noite. Entre as acusações está um caso envolvendo Otávio Mesquita em 2016 no The Noite, que eu já contei a história para vocês. Gente, eu tô assim. Assim como fã. Eu tô chocado que o SBT ignorou dois, dois processos, duas denúncias da Ju. É um negócio extremamente vergonhoso. Eu aqui do outro lado, que não tenho, graças a Deus, nada a ver com essa história, eu já acho isso vergonhoso.
Aí ela foi lá, tá, gente, acionou a justiça e a emissora não tomou as providências na época. Isso vai dar um BO pro SBT. Gente, olha, é muito complicado esse lance da Ju. Porque assim, o SBT saber que rolou um estrupo dentro da emissora e não tomar providência e a funcionária vai lá 2 vezes reclamar que foi estuprada e o SBT não toma uma providência, gente, eu não sei o que é pior pro SBT. O SBT tá fudido com essa história aqui. Muito, muito, muito fudido. Ela ter passado por isso, ela ter denunciado e a emissora ter ignorado, isso pega muito mal para a imagem da emissora e o SBT não tá vivendo uma boa fase. Ainda vem o Ratinho, que não tem nada a ver com a história, se meter na história, né, confirmando, porque o Ratinho ele tem essa mania do meio do programa dele, né, de se meter nas coisas. Aí ele vai lá e confirma no meio do programa dele, praticamente que o SBT sabia que ela foi estuprada e não fez nada. É muito complicado. A Daniela deve estar olhando para essa história assim, querendo botar a cabeça dela e pronto. Porque é um negócio extremamente absurdo. Absurdo. Isso aqui, se fosse na Globo, ele já tinha sido demitido. Mas no SBT ele tá lá de boa. É muito complicado, né? Mais uma vez, Watson, né? A gente percebe que a vítima fica com medo de denunciar, né? Aí quando finalmente sai da empresa, denuncia, ainda é descredibilizada. E deixa eu lembrar vocês que estão me assistindo de uma coisa, estupro hoje em dia não é só penetração não. Porque muita gente tem esse pensamento que a mulher foi estuprada porque o homem foi lá e abusou sexualmente. Hoje em dia, se você tocar em uma mulher sem o consentimento dela nas regiões íntimas, já pode ser considerado estupro. Se você tocar numa mulher nas partes íntimas, no peito, nas outras regiões que eu não vou falar aqui, né? Porque o nome já é um pouco complicado de eu falar. Mas vocês sabem muito bem o que eu estou tentando dizer. E a mulher não consentir já é considerado estupro pela lei. Então não precisa ter penetração, como as pessoas falam hoje em dia, para ser considerado estupro. Você tocou sem a mulher consentir, já é estupro perante a lei. Entendeu? Então hoje está considerado estupro também, que é o caso dela, né? Não é que ela foi penetrada, mas ela foi tocada, abusada, né, nas regiões íntimas. E isso sim tá dando um BO pro SBT, que a Daniela tá querendo cortar os pulsos, né? Porque a emissora já tá todo mundo falando mal do SBT. Ainda me vem isso. Quem fez isso com ela? Hã? Quem fez isso com ela? Não, quem tá sendo o caso aqui, você lembra daquela Juliana do De Noite, aquela moreninha? Você lembra? Ela tá acusando aquele Otávio Mesquita de ter estuprado ela. Porque, segundo ela, ele apalpou os peitos dela, as regiões íntimas dela. E ela denunciou pro SBT e o SBT não fez nada. E ainda demitiu ela. Levando a Mesquita apedorou. É. Enfim, mãe, é todo um BO que já tem dias. Aí Ratinho foi se meter, dizer que ela não tinha sido estuprada, que isso aí é coisa. E botou Cariúcha no meio, e botou aquele Igor no meio do 10 mil, e Cariúcha e Igor defendendo ela. E o Igor disse, né, que ela levou essa. Enfim, toda uma confusão. Toda uma confusão. Toda uma confusão. E é isso que o Otávio e outras pessoas talvez não estejam entendendo. Que hoje em dia, Otávio, pessoal, não precisa. Realmente, o Otávio não abusou sexualmente dela. Mas se ele fez realmente isso, e se for comprovado, isso sim, Otávio, acaba sendo considerado hoje como estupro. Porque a lei mudou. Hoje em dia, isso não é mais assédio sexual. Você tocou no peito, numa região íntima, é considerada estupro. Não tem outra palavra para definir. É estupro. É o que tá lá na lei. E a gente tem que trabalhar com o que tá na lei, né, Watson? Se na lei fala que é estupro, pronto, acabou. Não tem o que... Talvez na sua cabeça seja assédio, na cabeça de outras pessoas, mas a gente tem que seguir o que a lei e também o que a vítima, como se sentiu, classifica tudo aquilo. Então, enfim, é muito complicado, sabe? É um BO. Enfim, e o SBT se afundando ainda mais com essa história. Watson, imagina, a emissora já tá sem credibilidade, ainda vê um caso desse. Né? Acho que todo mundo deve estar pensando, pior a credibilidade da emissora, né? Há muito, Watson, imagina. Você vai lá denunciar, eu fui estuprado, é o SBT, tá bom, vai pra lá. Aí depois de um tempo ainda te demite e deixa o apresentador lá. Muito complicado, muito, muito complicado. Isso aqui é um BO daqueles.
Sim, gente, ainda sobre o caso da Juliana, segundo o advogado dela, o SBT teria ignorado as duas denúncias que ela fez na emissora. E uma dessas denúncias você já sabe que envolve o Otávio Mesquita lá em 2016, né, quando ocorreu tudo isso, há quase 10 anos atrás. A outra teria sido contra parte da equipe do The Noite. Ela teria alegado que estava sendo vítima de humilhação nos bastidores por conta de seu peso, além de falta de apoio por conta do estupro que ela tinha acabado sofrendo. A defesa de Juliana diz que irá entrar com um processo contra a emissora por danos morais e materiais. Gabriel Varker, Folha de São Paulo, enfim. Juliana tá processando o SBT e isso vai dar muito pano pra manga. Vocês sabem, né? Vocês vão ver muito eu e os outros fofoqueiros comentando sobre esse assunto. O SBT. E o Otávio Mesquita também. Enfim. Tá aí. Qual é a sua opinião, mãe, sobre isso? Quer falar? Não, Quer falar, não? não. Manhã não quer se meter. É melhor não se meter mesmo, não. Mas você está do lado da Ju? Sim ou não? Vai, pode falar aqui. Sim? Pode falar, mãe. Não tenha medo, não. Pode falar. Não quer falar não também. Não quer falar, não. Tu não quer se meter, né? Não quero não. Minha mãe não quer se, minha mãe não quer se meter. Acho que muita gente também tá meio que nessa vibe, né? Tipo, eu não quero me meter. Eu também não gosto muito de me meter nessas coisas, não. Sabe por quê, gente? Porque qualquer coisinha que você fala, né, pode parecer que você tá indo pra um lado tendencioso. Tendencioso, não gosto também muito, não, Watson, de ficar me metendo nesses assuntos, não. Eu trago porque é o meu trabalho para trazer, né? Mas me meter, claro que eu não tô, tá, gente, né? Do lado contrário, estou do lado dela. Mas assim, me meter já é outros 500. Eu só trago a notícia aqui, falo uma coisa ou outra. Por exemplo, igual eu trouxe na outra notícia, né? Que o SBT de fato errou nisso. Mas eu de fato não quero me meter. E acho bom vocês também não se meterem. Enfim. Tô de volta. E aí, gente, o que vocês acham desse caso? Comenta aqui embaixo a tua opinião que eu quero saber, tá? Eu acho assim, gente, que é muito triste a gente saber que o SBT, como a Ju própria falou, né? Que é um canal feito por mulheres, gerido por mulheres, tenha praticamente silenciado uma mulher, né? Eu acho que a Dani B, em vez de estar se preocupando com o Cruzeiro, com o parque, deveria estar preocupada, além de fazer uma boa programação, com bons programas, deveria estar mais preocupada com o bem-estar dos funcionários, né? Não adianta o SBT falar no gogó que é uma coisa, que defende uma coisa, e na hora que tem que defender, as coisas são denunciadas, porque se não fosse denunciado, beleza, ia ter essa desculpa, ele não denunciou, a gente não sabia. Mas eles sabiam, chegou ao comparece da emissora, e a gente sabe que deve ter chegado na Dani Bay também, né? Se ela vinha com esse papo de, eu não sabia, papi pra boi dormir, não tem como ela não saber. Ela deve ter sabido sim, e deve ter botado panos quentes na situação, ou achado que era nada demais, não sabemos, né? Supostamente, eu tô dizendo que ela, não tô afirmando, tá, gente, que ela realmente, mas supostamente tudo chega nela, né? Provavelmente. É bem difícil e ninguém vai cair se ela dizer, não chegou até a mim, como é que não chegou? Chegou ao comparece da emissora, não tem como não chegar nela. Enfim, a Dani Bay, eu acho que ela tá mais preocupada com coisas que não deveria estar tão ocupando o pensamento dela, e coisas que deveriam estar ocupando o pensamento dela, ela não se preocupa. Dá uma olhada no vídeo do Danilo aí, depois eu encerro isso aqui. Gente, além desse vídeo da Juliana, tá? Sobre o SBT, explicando toda a situação, o Danilo Gentili também revelou, tá, gente, né? Um áudio exclusivo, tá, gente? Sobre a acusação de estupro feita por Juliana contra Otávio Mesquita no The Noite. Ele afirma que há 5 anos atrás, Juliana não quis levar o caso adiante, mesmo com o apoio dele e do diretor João Mesquita. Sabe por que ela não levou adiante? Eu acredito que ela estava com medo de perder o emprego, ainda meio que sem entender o que tinha acontecido com ela. No vídeo ela fala, né, que ela só foi entender o que aconteceu com ela quando houve o caso da Dani Calabresa em 2019, 2020, né, que foi uma polêmica também na época. Enfim, bora ver esse áudio aí e ter depois uma conclusão sobre. Escutem. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu
fazia o papel de fã, e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam dois seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses dois seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015 que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara. Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. Agora vamos falar sobre esse dia. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele, ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para a entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Entende? Então, eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Quando estava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. E isso não aconteceu uma, duas, três vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu o The Noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou... Só não quero estar perto desse cara. Só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali, ele nunca mais invadiu de noite. E eu nunca mais fui trancada no banheiro. A partir de 2020. Até lá, a rodo.
2024, saí do The Noite. Saindo do The Noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Nessa reunião, para a denúncia, eles falaram: Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar. E a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. Continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa. Porque, assim, a minha carreira, ela tá em ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar, foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou, me falaram, Ju, a gente ainda tá analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? E aí que você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. Juliana, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma, entende? Mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. E é essa a minha situação atual. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, cara. E aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia mesmo da situação. Ela tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela e tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porquê. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava a mulher então, do dia, né? Certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele. Não, e sim, sinceramente, eu não quero nada desse homem. Não, nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas foi a primeira coisa que eu me falei, a esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 na plateia. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz para resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que tomar alguma atitude para isso, para essas coisas melhorarem. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para você se sentir bem, para você se sentir que foi justiçada. Ô, Ju,
Jojo, peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? E esse caso não para, gente. O SBT se manifestou sobre as denúncias feitas por Ju contra Otávio Mesquita. Olha só o que a emissora dos Abravanés disse. A propósito do episódio envolvendo a senhorita Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita, o SBT vem esclarecer que tomou a tempo todas as providências que lhe competia por meio do seu departamento de governança corporativa, disse a emissora em nota. SBT claramente mentindo, né? Porque assim, Watson, como é que você chega na empresa, fala que foi estuprada, que foi a denúncia que ela fez, e o SBT vem na cara dura dizer que tomou uma medida. Qual foi a medida? Qual foi a medida que o SBT tomou? Né? Demitir ela, né? E deixar o agressor lá. Foi a medida que o SBT fez, né? Supostamente. Enfim. Então eu acho assim, gente, que o SBT precisa parar de mentir e realmente assumir, sabe, as coisas. Foi feio o que eles fizeram com a Ju. Tudo bem que essa história da Ju também, agora com o Danilo vindo, contando novos detalhes, mostra que ela, de certa forma, mentiu em algumas coisas. Mas mesmo assim, a denúncia ainda é séria, né? E realmente ver o SBT, uma empresa comandada por mulheres, né? Tratar uma mulher que vai lá e denuncia uma coisa gravíssima dessa forma, mostra que a emissora está sendo, sim, bem hipócrita e bem, realmente, desleixada com os seus funcionários. Mas também, gente, não me surpreende. Para uma emissora que demitiu recentemente uma funcionária que estava fazendo um tratamento de câncer, eu já não espero nada de uma emissora dessa. Tô de volta, gente. Enfim, comentem aí o que vocês acham sobre esse caso. E também não deixe, tá, gente, né, de seguir o canal. Siga o canal. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha aqui embaixo a sua opinião. E também não se esqueça, tá, gente, de me seguir lá no Instagram, Fã do Bom Dia, é o mesmo nome do canal, tá? Pesquisa lá no Instagram e me segue, pode mandar mensagem, enfim. Mais uma vez eu quero aqui desejar pra Ju o meu apoio e que ela fique bem, tá? É o que eu desejo pra ela. E que esse caso, tá, gente, né, seja solucionado, né? Enfim, é um negócio tão absurdo, né? É um absurdo você ver um caso de estupro chegar na direção da emissora e a emissora não fazer nada, né? Não fazer nada, sabe? Eu acho que até eu que sou SBTista fico com vergonha da emissora. Como é que o SBT faz um negócio desse, sabe? Eu não tô falando que tem que demitir o Otávio não, tá, gente? Mas tem que investigar, tem que, sabe, são protocolos. Primeiro uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Aí você chega, né, na reunião com a Dani Bey e você decide o que você faz. Enfim, olha, só Deus. Tá complicado, viu? Muito complicado.